Meus amados irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. É um prazer mais uma vez adentrar o seu lar por meio desse vídeo para compartilhar com você e com a sua família a palavra de Deus. O texto que queremos meditar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Falaremos hoje acerca do tema Não vinguemos a nós mesmos. A palavra do Senhor nos diz: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Oremos. Senhor amado, pedimos a tua sábia direção para a palavra desta noite, suplicando ao Senhor que utilize o texto sagrado para nos abençoar. Que esse vídeo alcance quem o Senhor deseja alcançar e que essa palavra transforme a quem o Senhor deseja transformar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, são muitos os sentimentos com os quais temos de lidar diariamente. Muitos deles são bons e fáceis de lidar, todavia outros são bem difíceis de encararmos de frente. Um dos sentimentos mais difíceis de lidarmos é a ira, o ressentimento, a mágoa. Estes sentimentos, quando instalados em nós, vão nos corroendo aos poucos como se fora uma espécie de ácido consumindo não as nossas carnes, mas a nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. A ira pecaminosa, queridos, costuma nos acompanhar em diversas situações da vida. Irritamo-nos com certa facilidade, seja no trânsito, quando alguém comete uma infração diante de nossos olhos, seja nas relações profissionais, quando sofremos algumas injustiças no setor de trabalho, seja nos ambientes acadêmicos, com os mestres ou os colegas, seja na família, com os nossos filhos, nossos pais ou nossos cônjuges, e até mesmo na igreja estamos sujeitos à ira para com os nossos irmãos de fé ou para com a liderança e deles também para conosco. Obviamente, meus amados, existem iras que são justas e santas. Deus se ira de modo justo e santo. Contudo, em nós, a ira quase que em sua totalidade se manifesta de modo pecaminoso, gerando em nós um profundo sentimento de amargura e um ardente desejo por vingança. Este ódio e esta vingança trazem grande peso ao nosso coração. O mundo que nós habitamos está repleto de exemplos de ira pecaminosa e que constantemente, cotidianamente, os jornais o noticiam. Isso não é um problema da atualidade, mas esse é um problema que aflige a humanidade desde a sua queda no Jardim do Éden. E isso nos faz lembrar das doces palavras de Martin Luther King Jr., importante ativista negro, pastor batista em uma época de grande intolerância racial e profundos conflitos sociais. Em sua militância a favor da igualdade de raças, proferiu as seguintes palavras acerca do ódio. Martin Luther King disse: "O ódio é um fardo pesado demais para ser carregado." De fato, muitas pessoas que conhecemos ou nós mesmos incorremos na falta grave de carregarmos por algum tempo na nossa vida o pesado fardo da mágoa. Perdoar, queridos, não é algo fácil de se fazer. Todos sabemos disso, mas viver com ódio é bem mais difícil do que perdoar. O ódio é podridão nos ossos.
O ódio é gangrena na alma. O ódio é putrefação do espírito. O ódio, meus queridos, é o desejo por vingança e não se adequam a nós, que somos filhos da luz. O único ser que consegue odiar de modo santo e se vingar de maneira justa é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós, por conseguinte, não conseguimos, nós não possuímos esta capacidade. Nossa natureza caída em pecado nos impede de exercermos a vingança de modo justo e satisfatório. Por essa razão, a vingança não nos pertence. Um dos importantes personagens do seriado Chaves dizia com grande propriedade: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Paulo alertou os crentes de Roma contra esse grande mal e escreveu com clareza acerca do modo como deveríamos lidar com a ira na carta aos Romanos, no capítulo 12, versos de 1 a 21. Essa porção extensa da palavra de Deus eu quero ler para a nossa edificação desta noite. Ouçam com toda a atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, com estas sábias palavras, Paulo orientava os crentes de Roma com base no pensamento de Cristo acerca da nossa postura como autênticos discípulos do Senhor. Nossos valores, nossa conduta, os anseios de nossa alma e até mesmo o modo como respondemos às situações desta vida é completamente distinto do modo
como aqueles que estão orfanados de Deus o fazem. O cristão autêntico não pode ser uma pessoa vingativa. Observemos o ensino do nosso Senhor Jesus quanto à vingança, e para tentar sermos didáticos com o texto de hoje, eu desejo dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, eu quero falar acerca da vingança. A vingança vestida com o conceito de justiça. Vamos entender a primeira parte desse texto. Em primeiro lugar, queridos, nosso Senhor Jesus fala acerca do ensino que foi recebido pelos homens de sua geração. Se você notar bem o texto, você perceberá isso. Um ensino acerca de justiça que traz em seu conteúdo o sentimento de vingança. Observem vocês o verso 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. A primeira questão que necessitamos entender é que a lei de Moisés, de fato, trazia o ensino de que os pecados ou crimes cometidos contra a vida de alguém deveriam ser reparados. Precisamos ler a lei para entendermos essa questão. E alguns textos da lei do Senhor são pertinentes à mensagem de hoje à noite. Por exemplo, Êxodo 21, de 24 a 25, ressalta que a injustiça sofrida deveria ser julgada e punida devidamente. Vejam vocês os versos que eu citei. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ainda no Pentateuco, em Levítico 24, verso 20, é acrescida a expressão fratura por fratura. Diz o texto, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. E cito ainda Deuteronômio 19, verso 21, que chega a utilizar a expressão vida por vida. Diz o texto, não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Pode parecer duro, mas é exatamente assim que estava preceituado na lei do Senhor. E de posse dessas compreensões e desses versículos, aparentemente, o conceito que fora ensinado na época dos fariseus, pelos próprios fariseus, aparentemente estaria correto. A Bíblia, de fato, traz a expressão olho por olho. Então, por que Jesus estaria fazendo as colocações que ele faz? Eu quero que você procure entender comigo pacientemente para que você seja corretamente doutrinado acerca dessa questão. E aí eu quero chamar aqui, para nos auxiliar, o Dr. William Hendrickson, que comenta algo precioso nessa porção bíblica. Ele diz o seguinte, essa era uma lei para os tribunais civis, prestem bem atenção, estabelecida com o fim de desencorajar a prática da vingança privada. Essas passagens do Antigo Testamento não dizem vingue-se pessoalmente quando lhe fizerem dano. De forma nenhuma. Significa exatamente o oposto. Não se vingue por si mesmo, porém deixe que a justiça seja administrada publicamente. Então, esses textos da lei do Senhor não são amparo para que nos vinguemos a nós mesmos. Eles são desamparo a isso, porque os textos que nós acabamos de ler da lei do Senhor, eles enfatizam que os tribunais ali do período do Antigo Testamento, os anciãos, os chefes da tribo, é que julgariam aquelas causas, e não a própria pessoa iria lá resolver a questão com suas próprias mãos. O problema, meus queridos, é que a justiça dos fariseus nos tempos de Jesus, era bem inferior a essa questão. Eles tomavam como base estas porções da lei do Senhor e outras para justificarem a prática da vingança pessoal. Não há justiça conforme a lei, mas a vingança que resulta de um coração irado e contumaz em não liberar perdão. Os fariseus tomavam
as instruções da lei do Senhor quanto aos crimes contra a pessoa e usavam esses textos para defender a vingança. Jesus aqui vem combater a ideia da vingança. A vingança não cabe nesses textos. Esses textos estão tratando sobre a lei civil de Israel, que deveria ser tratada com todo respeito, mas não está falando de vingança pessoal. Queridos, aquilo que nós sofrermos injustamente deve ser resolvido ou pelos tribunais, ou ainda que de forma imperfeita, ou pelo justo juiz de forma perfeita e correta, e isso a seu tempo e a sua hora. Uma olhada mais abrangente nas Escrituras nos revela que a vingança pessoal está, na verdade, em completo desacordo com a lei do Senhor e com o Antigo Testamento como um todo. Por exemplo, o mesmo livro de Levítico, no capítulo 19, verso 18, diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Também lemos no livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, no capítulo 20, verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. E no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 24, verso 29, está escrito: Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Então percebem, queridos, não pode a Bíblia contradizer-se. O Senhor condena a vingança. O olho por olho na Bíblia era punição legal, da lei do Senhor, dos tribunais instituídos pelo Senhor para manterem a paz e a ordem, mas não eram textos para subsidiar uma vingança pessoal. E se assim fosse, Jesus estaria completamente contrariando a lei de Deus, e Jesus não fez isso. Jesus, na sua grande mensagem, a grande mensagem de Jesus, nesta e nas próximas porções do Sermão do Monte, não odeie os seus inimigos. Deus é quem fará a devida justiça, pois a sua ira é santa, sábia, justa e oportuna. A nossa não. A nossa, infelizmente, é pecaminosa. A expressão olho por olho e dente por dente não deve ser observada à luz de uma vingança pessoal, como tão mal interpretado pelos fariseus nos dias de Jesus. E aqui eu convido outro importante estudioso para trazer luz acerca dessa questão. Eu me refiro ao anglicano John Stott, de saudosa memória, que destacou com propriedade como a guarda dessas orientações de Cristo era difícil. Ele dizia ser a parte mais difícil deste sermão, mas ele nos mostra que Cristo orientou-nos quanto a este caráter por ser exatamente o seu próprio caráter. O não vingar-se fez parte do caráter piedoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. John Stott escreveu: Vamos dizer logo de início, não obstante nosso grande desconforto, que haverá ocasiões em que não poderemos nos esquivar desta exigência e teremos de obedecê-la literalmente. Pode parecer fantástica a ideia de oferecermos a face esquerda a alguém que já nos tenha batido na direita, especialmente quando nos lembramos de que bater na face direita com as costas da mão continua sendo ainda hoje, no Oriente, um golpe insultuoso e que Jesus provavelmente tinha em mente não um insulto comum, mas um golpe insultuoso bastante específico, o golpe desferido contra os discípulos de Jesus na qualidade de heréticos. Mas esse é o padrão que Jesus exige e é o padrão que ele mesmo cumpriu. John Stott continua: As Escrituras do Velho Testamento disseram sobre ele: Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Isso está em Isaías 50, verso 6, Marcos 14, 65, 15, de 16 a 20.
É na ocasião do acontecimento, primeiro a polícia judia cuspia nele, vendou-lhe os olhos e bateu-lhe no rosto. E então os soldados romanos fizeram o mesmo, coroaram-no com espinhos, vestiram-no com um manto imperial, colocaram em sua mão um cetro de cana, zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Ajoelharam-se diante dele em reverência zombeteira, cuspiram-lhe no rosto e bateram-lhe com as mãos. E Jesus, com a infinita dignidade, do autocontrole e do amor, permaneceu calado. Demonstrou sua total recusa em vingar-se, permitindo que continuassem naquela zombaria cruel por quanto tempo quisessem. John Stott continua: mais ainda, antes de nos apresentarmos, ou nos apressarmos, na verdade, em fugir ao desafio do seu ensino e comportamento, declarando-os como um mero idealismo impraticável, precisamos lembrar que Jesus chamou os seus discípulos para o que Bonhoeffer intitulou de comunhão da cruz, uma participação visível da cruz. Foi assim que Pedro expressou: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. No dizer impressionante de Spurgeon, nós temos de ser como a bigorna quando homens perversos são os martelos. Que palavras tão ricas desse querido anglicano que certamente deve estar na presença de Deus. Esta, queridos, é a primeira questão que temos de compreender na porção bíblica de hoje. O crente pode ansiar pela justiça, mas não pode fazê-la com suas próprias mãos. As questões devem ser levadas a Deus, o nosso reto juiz. E assim como Jesus, precisamos suportar as aflições. Somos o lenho seco, E se ao lenho verde, que é o próprio Senhor Jesus, fizeram o que fizeram, ai de nós, que somos este lenho seco. Queridos irmãos e amigos, pela fé, é importante suportarmos as aflições, como fizeram os cristãos do passado, como fizeram os hebreus que creram em Cristo no passado. O texto da carta aos Hebreus, que eu quero citar, diz assim: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos os homens de Deus suportaram terríveis afrontas, mas não alçaram mão da vingança. Mas, no dia do juízo, o Senhor fará a devida prestação de contas com todos aqueles que exerceram injustiça e não se arrependeram da injustiça feita. A vingança quer se arvorar de um senso de justiça que pertence somente a Deus e não a nós. Nós jamais, nesta vida, seremos suficientemente aptos e justos para vingar o mal que nos foi feito. Por isso que o caminho das Escrituras é perdoar e servir os que nos fazem mal. E aí eu quero entrar agora na segunda parte da nossa mensagem. A vingança despida com a mansidão graciosa.
Se a vingança foi vestida com um falso senso de justiça, nós devemos nos despir dela com mansidão graciosa. A segunda questão diz respeito ao modo como o discípulo de Jesus reage às injustiças que ele sofre dos homens. O desejo de vingança é despido por Cristo com a mansidão graciosa que deve acompanhar todos os seus seguidores. A mensagem de Jesus é clara: amemos os nossos inimigos. Que palavra forte! Quando, principalmente, você conviveu com uma dor e uma perda dolorosa, com um ataque cruel de alguém à sua vida, mas o mandado de Jesus é que você ame os seus inimigos. Aquele que nos aconselha não o faz hipocritamente. Jesus exatamente também tratou bem os que lhe fizeram mal. Na cruz ele disse, conforme Lucas 23:34 registra: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Escrevendo a seus leitores, o apóstolo Pedro os orientou a amarem aqueles que os perseguiam, inclusive sofrendo injustiças, como Cristo fez por amor a nós, pelo bem do Evangelho. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, de 8 a 17, nós temos o ensino de Jesus sendo replicado pelo apóstolo Pedro na vida daquelas comunidades às quais ele escreveu sua primeira epístola. Pedro então escreveu: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Toda a Escritura nos estimula a imitar o exemplo de Cristo e a perdoar. Jesus nos ensina que devemos amar aqueles que nos fazem mal. Jesus usa palavras fortíssimas para nos levar à compreensão disso, de acordo com os versos 39 em diante. Eu ouso dizer, queridos, que somente um coração verdadeiramente pobre de espírito, um coração espiritualmente humilde, que recebeu a maravilhosa graça de Deus, consegue amar do modo requerido por Jesus. Somente uma alma regenerada verdadeiramente consegue pôr em prática o ensino de Cristo. Mas qual é o ensino de Cristo? E eu quero então apresentá-lo a você à luz desse texto. Primeiramente, o ensino de Cristo é: se nos ferirem, devemos estar dispostos a sermos ainda mais feridos. Jesus nos fala de algo bastante humilhante.
sermos esbofeteados no rosto. Quando alguém me agride na face ou de outra forma, meu desejo natural, pecador e corrupto, é o de revidar da mesma maneira ou com maior fúria ainda. Todavia, isso contradiz a nova natureza implantada em nós pelo Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 25, Paulo escreveu: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Jesus disse: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Que orientação árdua de se praticar, mas é exatamente isso que representa o verdadeiro cristianismo. Geoffrey Thomas disse: se alguém diz ser cristão sem possuir amor, está simplesmente enganando a si próprio. Corrie ten Boom, que sofreu horrores em um campo de concentração nazista, que viu sua irmã Betsy ser morta por um soldado alemão, que anos depois reencontrou este homem em um culto onde pregava a palavra de Deus e o perdoou ali, escreveu: Nunca se entra em contato tão íntimo com o oceano do amor de Deus como quando se perdoa e ama seus inimigos. O segundo ensino de Jesus é: se nos tomarem algo, devemos estar dispostos a perder ainda mais. Jesus disse, em segundo lugar, que devemos estar dispostos a perder ainda mais do que aquilo que já nos foi injustamente tirado. Lemos no versículo 40: E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Queridos, nossa vida não consiste no apego aos nossos bens. Eles são meras dádivas e dádivas passageiras que Deus nos confiou por algum tempo. Quando o piedoso Jó teve todos os seus bens furtados e mortos os seus filhos e empregados, ele exclamou no capítulo 1, verso 21 do seu livro: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ouça bem o que eu quero te dizer. Pessoas podem furtar nossos bens, mas não podem furtar de nossa alma o amor profundo que nela habita como resultado da graça de Deus em nós. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versos 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em terceiro lugar, se nos obrigarem a fazer o que não queremos, devemos estar dispostos a fazer ainda mais. Nosso Senhor Jesus nos ensina, em terceiro lugar, que é possível sermos obrigados a andarmos jornadas que não queríamos andar, sermos impostas atividades que não gostaríamos de fazer, sermos explorados em nosso trabalho por patrões sedentos por lucros e resultados, sermos forçados a nos tornarmos ferramenta da grande engrenagem industrial dos nossos dias, como muito bem satirizou o grande Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Vale a pena assistir os filmes de Chaplin. Eu recomendo. Você mergulhará num mundo precioso de mensagens subliminares incríveis para a nossa vida. Mas voltando ao texto,
Jesus diz que o seu seguidor deve estar disposto a andar 1 milha a mais. Olhem o verso 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. 1 milha romana media cerca de 1000 passos, ou aproximadamente 1485 metros. Cerca de 1,5 km quase. A ideia é fazer mais do que aquilo que sou obrigado a fazer. Se uma pessoa me forçar a andar 1,5 km, minha alma, segundo Jesus, deve estar disposta a andar mais 1,5 km além daquele. Vemos este maravilhoso exemplo em José, quando escravo de Potifar. Ele o serviu fazendo bem mais e melhor o que lhe fora confiado, e Deus o honrou e o usou para a sua própria glória e o bem do seu povo. Em quarto lugar, se alguém precisa de nós, não devemos virar as costas para ele. Cristo ainda ensina, queridos, que o amor ao próximo nos leva a desejar dar-lhe aquilo que ele necessita. O não é uma palavra que somente pode ser dada a alguém por um cristão, quando este não possuir os recursos necessários para dizer sim. Jesus disse no versículo 42, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Muitos cristãos estão acorrentados em uma espécie de calabouço do apego materialista. O que tenho é meu e para mim. Schindler surpreendeu o mundo quando abriu mão de toda a sua fortuna para subornar o alto escalão do partido nazista, a fim de comprar judeus e salvá-los do Holocausto na Segunda Grande Guerra Mundial. Quando a guerra acaba, ele chora copiosamente por não ter se empenhado ainda mais pela salvação do povo de Abraão. O que não dizermos, diz o José Manuel da Conceição, primeiro pastor brasileiro, presbiteriano, ex-padre, abria mão de quase todos os recursos que lhe chegavam às mãos para socorrer os pobres. Algumas vezes o dinheiro da passagem de trem para ir aos lugares e pregar a palavra, ele ofertava aos pobres e caminhava a pé, com trajes rotos, para que a fome dos miseráveis fosse saciada e Jesus fosse compreendido como sendo o pão que realmente nos alimenta. Gosto muito do que disse Jill Briscoe. O amor não diz dê-me, mas sim deixe que eu lhe dê. E se o teu inimigo precisar, sirva-o. A vingança é algo com a qual nós não conseguimos lidar muito bem. Nós não conseguimos lidar com a vingança para a glória de Deus. Não podemos e nem devemos buscar a vingança. A vingança não pertence a nós. O sentimento de vingança é filho da ira e do ódio. É irmã gêmea da falta de perdão. A vingança é alimentada pela amargura da alma e faz adoecer todos os relacionamentos à nossa volta. Há cônjuges vingativos em seu dia a dia. Há irmãos de sangue vingativos que anseiam pela oportunidade de descontar o que sofreram. Há líderes religiosos vingativos que descontam sua incompetência, incapacidade e pecados no rebanho que lhes foi confiado. Há pessoas que trabalham motivadas pelo grande desejo de verem cair aqueles que um dia os tentaram derrubar. O santo remédio para coibir este câncer em nossa alma é o perdão. E o perdão é impulsionado pelo amor que habita no coração dos filhos de Deus. Se o teu coração tem vivido amargurado, ferido, machucado pelas ações injustas sofridas por parte daqueles que te cercam, eu te digo, perdoe-lhes, ame-os, e assim amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Encerro com Provérbios 25, de 21 a 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor
te retribuirá. Oremos. Pai bendito e Deus de amor, muitas vezes o nosso coração foi terrivelmente afligido pela mágoa e pela dor, mas rogamos nesse momento que nos dê a graça de perdoar, que possamos servir aos que nos fizeram mal, amar aos que nos detestam e honrar o teu nome, imitando o exemplo de Cristo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e amigo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Perdoar é difícil, pode crer, eu sei disso. Deus sabe quão doloroso foi o que fizeram a você. Mas pior do que isso é andar com a mágoa. Perdoe e você será muito feliz. Deus te cubra com toda sorte de bênçãos. Amém.